Quando falamos em menores de idade, não é por conta da sua incapacidade, seja relativa ou absoluta, que eles não podem de modo algum contratar. Pelo contrário, eles poderão sim contratar, mas terão certas restrições a depender do negócio e até mesmo da finalidade envolvida. E aqui, quando falamos de um contrato que demandará a qualificação de um menor de idade, isso porque ele é contratante daquele serviço, por exemplo, nós precisaremos nos atentar a como essa qualificação se dará, até para que não haja nenhum problema de execuibilidade desse instrumento, sua validade e assim por diante. Primeiro de tudo, nós precisamos entender a diferença entre um absolutamente incapaz e um relativamente incapaz. O absolutamente incapaz é aquele considerado incapaz de realizar os atos da vida civil pessoalmente, e esses serão os menores de 16 anos. Já o relativamente incapaz, ele precisará de uma assistência para realizar esses atos, e serão aqueles entre 16 e 18 anos. Nesse caso, quando tivermos um menor de idade a ser qualificado nesse contrato, nós precisaremos nos atentar. Ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Nós precisaremos aqui entender quem representará o absolutamente incapaz e quem assistirá o relativamente incapaz. Vejam que os termos aqui mudam de um para o outro, porque o absolutamente incapaz, ele não pode exercer pessoalmente o ato. Então, alguém o representa. Nesse momento, preste atenção, você qualifica esse menor, traz a qualificação de quem o representa e no contrato quem assina é o representante, não esse menor que é considerado absolutamente incapaz. Já no caso de um relativamente incapaz, ele é assistido. Então você trará a qualificação desse incapaz relativamente, a qualificação do seu representante e olhem a diferença. Aqui, tanto o menor relativamente incapaz quanto o seu assistente assinam o instrumento. Então ambos estarão qualificados, mas ambos também assinarão o instrumento, diferentemente de quando nós temos um absolutamente incapaz. É muito importante entendermos essa diferença, justamente para que no momento da redação desse instrumento possamos coletar os dados necessários e os documentos. Lembrando que sempre precisaremos entender a legitimidade de quem representa e de quem assiste, porque essa legitimidade não tem nada a ver com capacidade civil, mas com a legitimidade de representar, de assistir. Tem que ser alguém, uma pessoa que tenha poderes para isso. E aí, por exemplo, um responsável legal, um curador. Nesse momento, você coletará os documentos do representante e desse menor. Se não for um representante legal, um responsável legal, como um pai, uma mãe, você precisa do instrumento que dá os poderes para essa assistência, para essa representação. E, obviamente, se for pai, mãe também tem que ter o documento que ele traz, mas normalmente no documento do menor constará o seu pai e sua mãe. Então tem uma fácil identificação. E saber tudo isso é importante porque, por exemplo, se esse absolutamente incapaz contrata sem essa representação, nós poderemos ter a nulidade desse ato, com alguns reflexos que o Código Civil nos traz, especialmente quando conseguimos comprovar um benefício que se origina em favor desse absolutamente incapaz em razão do contrato.